Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Adson e na aula de hoje nós falaremos a respeito de semelhanças atômicas. Só um minuto enquanto eu escrevo aqui. Então, o tema da aula de hoje é de semelhanças atômicas. Não precisa se preocupar, esse conteúdo ele é muito tranquilo, ok? Se você chegou até aqui seguindo com seriedade, você vai conseguir se dar muito bem nesse conteúdo, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma pequena revisão. Né? A gente viu a respeito dos prótons e dos elétrons. Só que a gente não falou o que segura os prótons no núcleo. Por exemplo, a gente sabe que elétron atrai próton porque eles têm cargas opostas. Mas no núcleo eu tenho vários prótons, ou seja, várias subpartículas de carga positiva. Por que eles não se repelem? Porque eu tenho uma outra subpartícula chamada de nêutron. O nêutron ele funciona como uma cola e ele possui carga elétrica neutra, mas possui massa mais 1, ok? Só um minutinho aqui. Vamos fazer uma pequena tabela então para ficar fácil para a gente, ok? É uma tabela, só um minuto, com relação à massa e com relação à carga. Então a gente vai falar das três subpartículas presentes num átomo. Só um minuto, ficou bem torto. Então a primeira subpartícula que nós temos é o próton. Vou colocar o pezinho aqui. Nós temos o elétron e nós temos o nêutron. Estou representando cada um pelas suas respectivas letras iniciais. O próton a gente viu o quê? Que ele possui massa. A gente considera ele com massa mais 1. E ele possui carga elétrica positiva também. Então consideramos carga elétrica mais 1. O elétron ele não tem massa considerável. Então nós dizemos que ele não tem massa, mas ele tem uma carga elétrica negativa menos 1. O nêutron ele não tem carga, ou seja, a carga é zero, mas ele possui massa mais 1. Então, por exemplo, se eu quiser determinar a massa de um átomo, eu preciso somar o quê? Tudo que tem massa. Quem tem massa? Prótons e nêutrons. Então, a massa de um elemento, ou seja, massa representada pela letra A, é dada pelo quê? Soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Galera, só lembrando que prótons também são chamados de número atômico, ou seja, também são representados pela letra Z, ok? Ok, então vamos entrar agora na parte de semelhanças atômicas mesmo. Vamos lá. Semelhanças atômicas é como átomos diferentes podem ser semelhantes em alguns aspectos. Eu tenho 4 tipos de semelhanças. A primeira semelhança possível é a semelhança isótopo. Então, o que são átomos isótopos? Macete, iso significa igual. Lembra da letra P, são átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, eu vou colocar dois elementos aqui, a gente vai comparar. São elementos carbono, né? Carbono 12, né? O número atômico dele é 6. E carbono 14. Galera, o que vocês observaram? Que nessa anotação aqui eu tenho dois números, um em cima e um embaixo. Aí você fala, o que é isso, professor? Galera, o maior número, geralmente ele está em cima. Macete, maior número significa o quê? Maior número, massa. Vou representar pelo Azinho, tá? O outro número que vem é a carga, ou seja, número de prótons, ou também chamado de Z, número atômico, tanto faz. Então, maior número massa, segundo maior número é um número atômico. Ok? Vamos comparar agora esses dois elementos. O primeiro, ele possui massa de quanto? Vamos montar uma tabelinha aqui para ele. Ó. Vou chamar esse carbono de 1, tá? Vou chamar esse aqui de 1. E esse aqui, carbono 2. Então, ó, vou fazer uma tabela para eles dois. Opa. Carbono 1. Esse aqui é 1. E esse aqui é o carbono 2. E aqui, vamos novamente verificar
as informações que a gente tem sobre ele. Que informações são essas? Número de massa, número atômico, ou seja, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons, ok? Vamos lá, massa. Qual a massa desse carbono aqui? O maior número, 12. Qual a massa desse outro carbono aqui, que eu chamo de carbono 12? É 14. Qual o número de prótons? Ou seja, qual o número atômico dele? Segundo maior número, 6. E desse carbono 1, né? Só invertir aqui, mas tanto faz. É 6 dos dois. Agora, o carbono 1. Tem algum sinal de mais ou menos aqui em cima? Não, né? Não tem. Significa que ele está no estado fundamental, não é um íon. Se está no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. 6. Aqui é a mesma coisa, não tem nenhuma carga. 6. Ops, 6. 6. Agora, como é que eu faço para achar o número de nêutrons? Olha essa formulazinha aqui em cima, é só substituir. Vamos lá. Desse primeiro aqui, massa é 12, é igual a prótons, Z, né? 6, mais o número de nêutrons. De cabeça, vamos lá. Que número eu somo com 6 para dar 12? 6. Então, esse tem 6 nêutrons. Agora vamos para o outro. Massa dele é 14, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Que número que eu somo com 6 para dar 14? 8. O que eles têm igual aqui? Olha só, com isso eu já consigo definir dois fatores. Eles possuem número de prótons igual, por isso eles são isótopos, possuem o mesmo número de prótons. E eles também possuem o que igual? Número de elétrons. Aí eu já entro com outro tipo de semelhança atômica. Eu tenho o que a gente chama de isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos, né? Na verdade, como eu estou falando singular. O que são isoeletrônicos? Elementos isoeletrônicos. Iso, lembra que significa igual. Eletrônico, lembra o quê? Ó, possui o mesmo elétron, mesmo número de elétrons. Então, ambos têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Eles são isótopos e eles são isoeletrônicos. Professor, então todo isótopo é isoeletrônico? Não, não. Se eu tiver, por exemplo, isso daqui, olha só. Né, eu vou deixar para você fazer o cálculo. Na, isso aqui você vai fazer 23, 11, e ele possui carga mais, ou também chamado de carga mais 1. Que mais? O, 16, 8, 2 menos. Se você fizer essa tabelinha aqui, não vai ter erro. Você vai verificar o quê? Que eles não são isótopos, mas eles possuem o mesmo número de elétrons. Então, olha só. Aqui, quando você for fazer, é o número de prótons, ou também chamado de Z. Número de massa, ou também chamado de A. E aqui, o que a gente viu sobre íons? Carga positiva, ó. Carga positiva, lembra o quê? Perdeu elétrons. Qual a quantidade de elétrons que ele perdeu? 1 elétron. Então, olha só, se ele tem 11 prótons, ele no estado fundamental, quando isso aqui não tinha carga, ele possui 11 prótons e 11 elétrons. Como ele perdeu um elétron, agora ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Aqui você vai fazer a mesma coisa, olha só. Quando eu estava no estado fundamental, não tinha essa carga, eu tinha 8 prótons e 8 elétrons. Ok? Como eu ganhei, né, carga elétrica negativa e a quantidade de carga. Ganhei 2 elétrons, eu tinha 8, agora eu tenho 10. Então, esse elemento tem 10 elétrons e esse daqui tem 10 elétrons. Então, nós já falamos de isótopos e isoeletrônicos. Ok? Difícil? Moleza, né? Vamos para o próximo quesito. Eu também posso ter igual o quê? Vamos deixar fazer o seguinte. Para a gente não perder tempo desenhando muito essa tabela, eu vou deixar ela pronta aqui, tá? Só apagar essas coisinhas que eu escrevi. Opa, não devia ter escrevido tanto, né? Mas tudo bem. Então, olha só, vamos comparar agora dois elementos. Vamos comparar agora dois elementos. Vamos falar então de isóbaros. O que são isóbaros? Iso vai te lembrar o que? Iso igual.
Isóbaros, lembra da letra o quê? A. Nesse caso você vai lembrar da letra A. Letra A significa o quê? Massa. Então o que são isóbaros? Elementos diferentes com o mesmo número de massa. Um exemplo, professor, vamos lá. Argônio e cálcio, né? Olha só um minuto. Cálcio 20, 40. E argônio 40, 18. Preencha a tabelinha, né? Na dúvida, faz essa tabelinha e não tenha medo de preenchê-la. Vamos lá, argônio, quanto de massa ele tem? 40. O maior número é sempre a massa. Quanto de número atômico, ou seja, número de prótons? 18, o segundo maior número. Tem algum número aqui na frente ou carga? Não, significa que está no estado fundamental. O número de prótons é igual ao número de, número de prótons é igual ao número de elétrons. Número de nêutrons, como é que é calculado? A massa é a soma dos prótons mais dos nêutrons. Então a massa, então os elétrons, os nêutrons, vai ser o que? Somados com a massa, ou somados com o número atômico, vão dar a massa. Portanto, o número de nêutrons vai ser a massa menos o número atômico. 40 menos 18 dá 22. Vamos lá, agora para o cálcio. Ele tem 40 de massa, né? O maior número é a massa. Segundo maior número é a carga, ou seja, o número de prótons. Galera, tá no estado fundamental, não tem nenhuma carga aqui na frente explicitando ganho ou perda de elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, 40 menos 20 é igual a 20. O que eles têm igual aqui? O único quesito que eles têm igual? O número de nêutrons? Não. O número de elétrons? Não. O número de prótons? Não. A única coisa que eles têm igual é o número de massa. Portanto, esses dois elementos eles são isóbaros. Tranquilo? Muito fácil. Então, mesmo elementos diferentes com o mesmo número de massa, isótons. Beleza? Tranquilo? Ou tá muito difícil? Eu acho, na minha opinião, que tá tranquilíssimo. Ok? Vamos continuar seguindo. Vamos falar agora de isótonos. Mesma coisa, iso igual. Isótonos, lembra da letrinha N, são elementos diferentes com o mesmo número de nêutrons, ok? Então, olha só, vamos pegar aqui o potássio, o elemento potássio. Ele possui número atômico 19 e massa 39. Outro elemento que eu vou comparar com ele é o cálcio, com o número de massa 40 e 20 prótons, ou seja, número atômico 20. Então, vou escrever aqui, ó, potássio e cálcio. Cálcio, ou melhor, vamos começar pelo potássio. Quanto de massa ele tem? O maior número, 39. Segundo maior número de prótons, 19. Estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Número de nêutrons, massa menos o número de prótons é igual ao número de nêutrons, ou seja, 20 nêutrons. Cálcio, 40 de massa, né, maior número. Segundo maior número, número de prótons, ou seja, número atômico, né, esse número aqui. Não tem carga, estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok? Para finalizar, número de nêutrons. 40 menos 20 é igual a 20. Aí você fala, ah, professor, mas ele tem igual os números de prótons, nêutrons e elétrons. Galera, não tô com... Eu estou olhando do mesmo elemento, não confunde, tá? Olha só, ele está igual isso que eu estou olhando o mesmo elemento. Mas para a gente comparar semelhanças atômicas, a gente olha entre elementos diferentes. Ó, tenho que comparar cálcio com potássio. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eles têm massa igual? Não. Tem número de prótons iguais? Não, então eles já não são isóbaros e nem isótopos. Tem mesmo número de elétrons? Não, porque eles não são isoeletrônicos então. E por fim, eles têm o mesmo número de nêutrons? Sim, tem o mesmo número de nêutrons, são isótopos. Beleza? Galera, não é difícil. Na dúvida, só chamar. Então, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula. Valeu!